Estamos fazendo a nossa leitura bíblica em graça, se encontra Apocalipse, capítulo 5, lição de número 13, o propósito de lições, Apocalipse de número 5, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Vamos estar fazendo como sempre consecutivamente. 9 diz assim: E cantavam um cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e línguas, e povo, e nação. Para o nosso Deus fizeste eles sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões, milhares de milhares. Com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e de todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dada ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram o que vive para todos sempre. Aleluia, adoraram o que vive para todo sempre. Vamos estar orando, então, primeiramente pelos nossos adolescentes, cada um estudando a palavra do Senhor, e a nós também que estaremos aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Você está chamando já, professor? Nossa, bom livro. Os adolescentes estarão vindo. Calma, sereno, tranquilo. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, por ter recebido, Senhor, porque está presente aqui, Senhor. Te peço, continua falando conosco, Pai, continua tocando os nossos corações. Te peço agora, abençoa, Senhor Pai, os adolescentes da Tua casa, que estarão aprendendo um pouco mais. Abençoa a professora, Senhor Pai, que estará ensinando, ó Pai, falando da Tua palavra, que as sementes já plantadas em seu coração possam estar crescendo cada dia mais, e sua fé possa estar crescendo, e possa ser feita visível a Tua obra na vida deles a cada dia. Senhor, ó Pai, agora por nós, ó Deus, que estaremos estudando, estamos aprendendo um pouquinho mais, usa o Teu servo, Senhor Pai, o livro como já tem falado, o seu coração, Senhor Pai, usa, Senhor Pai, aí, grandiosamente o que já tem falado no seu coração, que possamos estar, ó Deus, com nossos olhos abertos, com nossos corações atentos à Tua voz, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes de estar na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Louva a Deus por essa oportunidade, né? Vamos estar aprendendo um pouquinho mais hoje. Ficou bem pequenininho, né? Que mudar essa Vamos estar antiga era melhor. aprendendo hoje mais na lição 13, né? Que tem o título O Propósito de Missões, né? E vamos ler o textual, a igreja todos juntos aqui. Vamos ler? Ali está pequenininho, tem que ser na revista mesmo. O textual se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se a do seu evangelho Não tente que gloriar, pois nem posso essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo, né? A verdade prática. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma disposição divina. Podemos assentar. Vamos estar adentrando a lição aqui, né? Louvamos aqui, quão grande é o nosso Deus, né? Esplendor de um rei, majestade, glórias, né? E Paulo tinha essa convicção, né? Tanto é que ele
ele diz, ai de mim se não pregar este evangelho, né? Mas ele tinha uma alegria tremenda no coração de estar anunciando esse Deus, quão grande é esse Deus, né? E aqui pra gente a verdade prática, né? Pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Os irmãos concordam com isso? Amém. Concordam, né? Isso não é um convite, né? Que a gente tem a oportunidade de recusar. É uma convocação, né? E a gente vai aprender sobre isso, porque nós vemos assim até todo, né, futebol, qualquer convocação que é feita assim, com as pessoas assim, se ela não aceita, ela é cortada, né? Então nós vamos estar adentrando a lição, porque eu falo assim, essa lição, na medida que fui estudando ela, eu fui vendo que nós vamos ler os versículos e irmãos vão entender esse passo a passo. Esse raio-x que o pastor fala, que a palavra de Deus faz com a gente, né? Foi lendo essa lição, foi vendo assim os versículos que estavam anotados ali, alguns vieram à mente, eu anotei também, mas foi mostrando assim tudo que há dentro do homem, um raio-x mesmo, de como está a nossa posição diante de Deus, né? Então, vamos adentrar a lição, quão grande é esse Deus, né? Aleluia, Jesus. Né? Aqui na introdução, diz assim, o propósito da igreja neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. É importante a gente estar levando essa mensagem para que todos conheçam. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana, né? Nesta lição aqui. Então, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15 fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, né? Então, é uma urgência da gente levar isso. E por que levar isso? Uma missão global, né? Um propósito global que envolve várias etnias, várias nações, né? Aí já ia cair em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amou o mundo, amou todos, né? Então não somos nós que vamos fazer acepções de pessoas, Deus não fez. Então dessa maneira a gente levou o evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele entregou o filho dele, entregou tudo que ele tinha de mais precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então nós temos um motivo muito grande, nós temos um Deus grande, e temos o Jesus que morreu por mim e por você, e tem pessoas que não sabem disso, né? Eu fiquei pensando muito, eu falei assim, hoje em dia a nossa mente ela está tão ligada com as coisas do mundo e ela acaba amortecendo, ela acaba se estagnando mesmo. De que maneira? Eu falei, a gente assiste filme, a gente vê coisas, eu falei até no filme, né, que assistia bastante, né, filme de comédia, eles colocam a morte ali e no decorrer da história vai mostrando que é tudo normal para mim e para você. E aquilo vai entrando na nossa mente, a reagir à morte de uma maneira natural. Eu lembro quando era criança, meus pais, quando morria alguém assim, parente próximo, colocava aquele pano branco em cima da televisão, aí ficavam uns 30, 40 dias, aí tinha aquele negócio de missa também, eles tinham esse costume de fazer as missas, então até terminar as missas dele lá, tinha que ficar esse pano e não podia nem assistir televisão e nem ouvir rádio. Naquela época. Falei, hoje em dia já não se tem mais isso, né? Então a gente está recebendo muita informação de coisas assim, até trágica, mas nós estamos recebendo assim de maneira natural e continuamos a viver a nossa vida de maneira normal. Mas quando Deus ele nos chama, principalmente para a oração,
que é uma experiência que eu estou tendo com Deus diferente. Digo isso porque eu falei assim, esse ano ia fazer 20 anos, vai fazer 20 anos que eu aceitei a Cristo. Eu passei 18 anos praticamente, 17 anos fugindo, né, de pregar essa palavra, de viver o que Ele tinha para mim. Eu falei, e passava por dificuldade, murmurava, sempre, e o primeiro pensamento que vinha num dia de luta, num dia de aflição era, não vou na igreja. Por quê? Porque não orava, porque não lia a Bíblia, porque não buscava Deus. Então não tinha como receber essa paz dele, essa paz para entrar no coração. Eu falei, hoje em dia eu vejo assim, diante das provações, da tribulação, a gente vê, a gente sente essa paz de Deus no coração e aquilo não te abala mais. Porque a tua confiança está em Deus e está nas mãos dele e é do jeito dele, né? Então, quando a gente vê isso na vida, a gente vai vendo que a gente frequenta a igreja, a gente vem para a oração, vem para os estudos, mas continuamos vivendo essa vida. Mas Deus, Ele nos chama assim, de uma maneira mais firme, mais rígida. Ele fala assim, não, vem e você vai levar a minha palavra. Que é o propósito que nós temos, né? O título diz propósito de missões. O propósito é o quê? Alcançar almas. Missões, quando o missionário é enviado. Mas nós temos esse propósito também, de ganhar almas para o reino de Deus, de levar a palavra até a eles, aqueles perdidos que não ouviram, né? Eu falei, experiências nós vamos ter, e eu quero abrir oportunidade para algum irmão também estar contando aqui sobre evangelismo. Se algum irmão tem alguma experiência, depois mais tarde nós vamos estar abrindo aqui só uma oportunidade. E falar sobre evangelismo, sobre como você pode encaminhar alguém para Deus, né? Entregar essa vida a Deus, né? Então, vamos entrar aqui no primeiro tópico. Quero que os irmãos abram em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, né? Porque como eu disse aos irmãos, é um raio-x que Deus está fazendo. E nós vamos ver. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Aqui no tópico 1, aqui tem o alvo da obra missionária, né? Então, essa passagem ela responde, né, o alvo da obra missionária. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 6, vou estar lendo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Bom e agradável diante de Deus, a gente está orando, intercedendo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? O alvo da obra missionária, né? Enviar, como eu disse aos irmãos das outras vezes, né? O pastor, ele faz a obra missionária, ela é cultural, aqui pra gente, mas com o chamado para preparar missionários transculturais, missionários que vão pregar em outras nações, que vão pregar nessa nação, em outra língua, né? E nós, pais, temos essa responsabilidade também, de estar ajudando eles, né? Então, é da vontade de Deus, é agradável a Deus que todos os homens se salvem, que todos os homens venham ao conhecimento, né? Ponto 1 aqui, fundamento da realidade salvífica.
Numa leitura atenta ao livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade, desde o livro de Gênesis, né? Aqui nós vemos, né? Desde o livro de Gênesis, né? Vamos abrir ali em Gênesis 12. Gênesis 12 vai falar de Abraão. O pastor Alisson aqui já mencionou ele aqui, né? Então está tudo. Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, Deus chamou Abraão naquela época, né? Levantou uma nação ali que fosse exemplo para todas as outras. E em ti seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, isso já vinha avisando a gente aqui, nessa época já, no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão, né? Então, o comentarista da lição ele vai deixar bem claro, né? É uma obrigação, né? É algo que foi imposto para a gente e a gente vai cumprir essa missão, né? Porque tem uma parte muito interessante que Deus ele vai cobrar a gente. Vai chegar o dia da gente estar diante dele, né? Tem um hino que eu sempre lembro, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, né? Não vai dar para chegar lá e falar, não, eu vim de mãos vazias para poder te abraçar, Jesus. Não. Ele quer almas. Ele quer que a gente faça a obra aqui neste lugar, né? Nesta terra, enquanto nós estamos vivos aqui, né? E a gente vê que, quando ele menciona Apocalipse capítulo 5, aí a gente já vê que tinham povos de todas as nações ali, reunidas já, antes de abrir o selo, antes de abrir os 7 selos, né? Então, já estava um povo reunido, assim, eu falei assim, foi como um filme, assim, João foi arrebatado, colocou ele lá, mas ele estava olhando assim, e falaram assim, não tem ninguém digno aqui de abrir o selo, de desatar o selo. Aí ele olha assim e começa a chorar, porque não tinha. Mas é como se ele fosse colocado lá em cima e ele tivesse, o tempo aqui embaixo estivesse passando de maneira rápida. Aí o anjo fala, não chore, eis aí o cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Né? Glorificado seja Deus por isso, esse tão grande amor. E ele, ali naquele momento, ele fica observando tudo que vai acontecer. Né? Então a gente vê que Deus ele tem um propósito tão grande, que quando fala aqui começa lá desde Gênesis Apocalipse, a gente vê que em Apocalipse 13, 8, vai dizer que o cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Antes de acontecer a queda do homem, né? Então, o cordeiro que foi morto por mim e por você, antes da fundação do mundo. Deus ele já tinha preparado todo um plano para que nós se achegássemos a ele, né? Ponto 2 aqui. Subtópico 2, né? Um propósito global. Vamos abrir aqui em Mateus 28. Mateus 28.
mencionado lá Marcos 16, né? E esse é o outro também, né? Mateus 28. Em Mateus 28, do 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Ele reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias e o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e glorioso projeto de Deus. A obra missionária, né, que está 1 Coríntios 9,16, está lá no textuário que nós lemos, né? Diante dessa assertiva, nosso dever básico é de proclamar o Evangelho a todos os povos, né? Da gente falar desse amor, né? Então, Mateus 28, do 18 ao 20, e chegando Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então a gente vê aqui no versículo 19, que ele fala, ide, ensinai todas as nações, né? Segundo alguns estudiosos. Esse ensinai, ele quer dizer assim, você pregar, você evangelizar, né? Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem o processo da continuidade, ele fala, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Ou seja, você pregou, evangelizou, a pessoa aceitou Jesus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora você vai dar continuidade, vai continuar ensinando, vai continuar fazendo a pessoa, direcionando ela a Deus, né? Eu falo assim que, eu vejo assim que os discípulos, né, passaram 3 anos e pouco com Jesus, sendo ensinados durante esse tempo todo, e nós vimos que se tornaram apóstolos depois, né? E foi grande a missão de cada um, né? Que realmente se entregou a si mesmo, negaram o seu eu, o seu ego e seguiram a Jesus mesmo, né? Então, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, quando passarmos por dificuldades, luta, provações, lembre-se disso aqui, ó. Promessa de Jesus, Ele vai estar com você. Por mais que ninguém, no momento, se lembre de você, da sua aprovação, lembra, Jesus está comigo. Ele está comigo. E você tem acesso à palavra, você pode abrir ali, orar e falar com Ele. E abrir e ouvir a voz dEle também falando com você, né? Porque a gente vê assim, conforme a gente vai aprendendo a palavra, vai lendo, Ele vai ministrando aos nossos corações diante de cada dificuldade. Deus tem uma palavra. Agora, quando acontece da gente não buscar Deus, não ler a palavra, não orar, como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus vai te fazer lembrar? Se você não lê a palavra dele, não medita nela. Então é importante a gente estar se alimentando todos os dias, né? Algo interessante que eu vi esses dias, né? Que chega, uma pessoa estava estava numa festa de aniversário e a família toda reunida, e ela estava lá, feliz da vida, era aniversário do marido dela, estava todo mundo lá, mas aí na hora de partir o bolo e entregar o primeiro pedaço, ele pegou o primeiro pedaço e deu para a mãe dele, né? A mulher, ela falou assim, tudo bem, eu não ligo. Ele falou assim para ela, assim, não, o primeiro pedaço eu dei para minha mãe, mas você pode ficar com o bolo todo. Ela falou assim, eu não ligo.
trazendo isso para a nossa vida espiritual. Deus, Ele quer a nossa primícia, Ele quer as nossas primeiras horas do dia. Ele quer o primeiro lugar. Não importa se a gente fala, não, mas eu vou passar o dia todo lendo a Bíblia. É importante isso. Mas a primeira coisa que você faz no seu dia, quando você acorda, faz um devocional, fala com Deus, ora, lê a palavra, depois você faz o que você tem que fazer. Dá sempre as primícias para Deus. É um princípio bíblico isso quando nós aprendemos. Deus em primeiro lugar. Né? Esses tempos atrás, pastor, lendo o livro de Ageu, eu falei assim, eu vi bastante coisas ali assim que estava muito na minha realidade, um livro que foi escrito há tanto tempo atrás. Eu falei, se for expressar ele assim nos versículos, só seria Mateus 6,33. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, ele é pequeno, mas você vê tantas coisas acontecendo ali, mas por quê? Tanta aprovação, tanta coisa, tanto desânimo, e a pessoa vivendo no dia a dia deles ali, mas o que aconteceu? Eles estavam buscando o reino deles primeiro. Eles estavam mais preocupados com as coisas deles. E Mateus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Promessa. Mas que o inimigo, às vezes, ele tem muita sutileza e faz a gente esquecer dessas coisas. Né? Amém. Continuando aqui. Tópico 2, né? Ah, não, tem a sinopse aqui. O alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador, né? Então, o alvo da obra missionária, o nosso alvo é apresentar esse plano de salvação, a esperança, né? Há uma vida pós-morte e você tem que decidir enquanto está vivo, né? Nós temos que levar essa mensagem, né? Glórias a Deus. 1 Pedro. Quando eu li esse título aqui do tópico 2, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Estava folhando a Bíblia, procurando uma passagem, aí na hora que eu olho a Bíblia está aberta lá em 1 Pedro, capítulo 1. Essa eu vou pedir para algum irmão ler. 1 Pedro, capítulo 1. O irmão pode ler bem, não precisa ler muito rápido, bem pausadamente assim. Malete, posso pedir para a irmã ler? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 25. Exortação à santidade. Isso, caiu bem aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais no Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga-se segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o
ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Evangelizada, né? Glória a Deus por isso, essa exortação à santidade. Como filhos obedientes, né? O versículo 14. Aquele que te chamou é santo, versículo 15. 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Glórias a Deus. Aleluias. Amar cordialmente. Oh Deus. Então, essa exortação à santidade, que foi essa palavra que foi pregada a nós, evangelizada a nós, para nós vivermos uma vida reta, correta diante de Deus, em santidade, como filhos obedientes. Se nós estivermos nessa posição, nós vamos saber que isso aqui é verdadeiro na nossa vida. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Quando nós vivemos nossa vida assim, realmente de maneira pura, para com Deus, nós vamos sentir, é responsabilidade minha levar essa palavra, levar esse Evangelho, né? E vai começar o ponto 1 aqui com bastante pergunta, tem bastante pergunta nesse ponto aqui, né? Já começa assim: qual a nossa disposição para estarmos fazendo isso? Temos tido tempo? Trabalho, sufoca o homem. Temos tido tempo para fazer isso? Qual a nossa disposição? Você se dispor, você se posicionar, você tomar essa decisão de fazer. Qual a disposição? Tem feito de coração ou por obrigação, né? Paulo fala, né? Essa obrigação me foi imposta, né? Ai de mim se não pregar este Evangelho, né? Ele tinha um chamado, mas aí você pode falar, irmão, mas ele tinha um chamado de apóstolo. Ele foi chamado diretamente por Jesus. Foi aquele Jesus que morreu por mim e por você também. É o mesmo Jesus que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos esse acesso a Deus e nós chegássemos à vida eterna com Deus. Então é isso que Ele quer que a gente leve para as pessoas também. Essa reconciliação, né? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Mais perguntas aqui, ó. Você sabia que a vida do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Está lá em Mateus 24, 14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Vamos estar lendo aí esses versículos, Eclesiastes 9, 10. Aí outro irmão procure 2 Coríntios 5, 10. E outro irmão ou irmã, Apocalipse 22, 12. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes 9, 10. Alguém encontrou? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento,
Não há conhecimento nem sabedoria. Então, o que te vier, a mão faça, né? Tem outra tradução que diz, conforme a tua força, né? Que depois que morrer, depois que for para a sepultura, não tem mais o que fazer, né? Algo que às vezes eu até brinco com as meninas em casa, eu falo assim, aproveita quando tem pai, quando tem mãe, né? Aproveita enquanto estão vivos, porque depois que morrer não adianta, vai chorar, mas aí não vai ter como voltar esse tempo atrás. Você falar, pô, eu podia ter lido mais a Bíblia com ele, eu podia ter orado mais com ele, eu podia ter passado mais tempo com ele, né? Então, que a gente tenha essa consciência, assim, de não deixar as coisas para depois. Vamos fazer agora, vamos fazer hoje, né? 2 Coríntios 5:10, alguém encontrou? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluias, né? Então, bem claro que um dia estaremos diante de Cristo, aqui, para receber, né, o galardão, né? Apocalipse 22:12. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo sua obra. Aleluias, né? Então, promessa de Deus também. Ele vai trazer a recompensa, né? Para nós que levarmos essa preciosa semente, né? Agora, nesses momentos que nós estamos vivendo é até difícil, mas nós aprendemos que é levando a preciosa semente, chorando, a gente vai voltar com os muros, né? Nos nossos braços, né? Com alegria, né? Então, vamos estar fazendo a vontade de Deus. Aí tem a pergunta aqui, temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão, né? Temos formado obreiros, temos ensinado nossos filhos, né, a importância dessa grande comissão de estar evangelizando. Aí pergunta aqui, os jovens crentes também, né? Eles enxergam a grande urgência deste trabalho, né? João 4:35 vai falar da passagem dos campos brancos, né? Jesus fala que já está na hora, os campos já estão brancos, né? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Atos 20:24. Atos 20:24. Vamos também. Atos 20:24. Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, né? Então, Paulo nos falando, né? Que ele recebeu esse ministério de Jesus e ele queria que cumprisse essa carreira, né? Que ele cumprisse isso, dando testemunho do Evangelho, né? Esse ministério que ele recebeu do Senhor, mas os irmãos abrem 2 Coríntios também. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu lembro que eu já ter falado isso, mas é bom a gente estar recordando. Os irmãos estão vendo que muitas das coisas são que o pastor já tem pregado, né? Tanto o pastor Inácio como o pastor Alberto, o Alisson, tem pregado esse tempo todo, né? E Deus ele tem chamado a nossa atenção ainda. Eu, quando estudei essa lição, eu falei assim, mas é praticamente tudo repetitivo, né? Mas quando algo começa a se repetir muito, né, a gente tem que estar atento, se a gente está fazendo realmente da maneira que Deus quer, né? Então, Paulo recebeu o ministério, aí em 2 Coríntios aqui, capítulo 5, versículo 18 e 19. Algum irmão pode ler para mim? Irmão? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
19. Ah, 19. 18, 19. Que fala do Ministério da Reconciliação, né? Que isso foi dado a nós, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o Ministério da Reconciliação. Então nós já recebemos o ministério. Aceitamos a Jesus Cristo, nós já recebemos esse ministério da reconciliação. Nós temos essa palavra de reconciliação para levar aqueles perdidos, aqueles que não têm Jesus Cristo, né? Então foi dado a nós esse ministério também. Então nós temos que cumprir com excelência também, né? Vamos seguir essa carreira aqui que nos está proposta, né? Aleluias. Né? E, então, é algo assim que a gente já não tem mais assim, né? Como tá se desculpando, né? Evitando de fazer algo que Deus Ele quer de mim e de você, né? Eu fico vendo assim que, falei, a gente sempre dá desculpa, eu dei muitas desculpas também, né? Muitas desculpas, eu falei, só que chegou uma hora que eu falei assim, chega, porque por mais que você tente correr das coisas de Deus, você correr de Deus, você nunca vai conseguir, porque Ele está em todo lugar. Aonde você for, Ele está. Uma época que estava no Brasil, quando eu me afastei um pouquinho dos caminhos do Senhor, um irmão, ele era cooperador na época, é um senhor já de idade, né? Uma mansidão tremenda assim, mas ele me encontrou na rua outro dia, ele falou, irmão, não foi mais na igreja, né? Saudade dos irmãos, né? Falei, os problemas aí acontecendo, né? Já dando desculpa já. Aí ele falou, irmão, desanima não, volta, né? A gente sabe que Deus está no controle de tudo. Ele falou assim, né? E quem pôs a mão no arado e olha para trás, diz o quê? Não é digno. Aquilo lá veio assim como uma faca no meu peito, assim, eu falei, poxa, a gente já está passando por provação. Aí esse irmão vem dar essa palavra, ali na hora foi até revoltante, né? Despedi do irmão, acabei de ir embora, mas depois aquilo lá foi remoendo dentro do meu coração. Eu falei, realmente, para quem já foi participante da mesa do Senhor, né? Largar tudo, né? E desejar comer as bolotas de porco, né? A palavra foi dura, mas porque eu era crente, porque eu já conhecia um pouquinho da palavra. Mas aí o que? Ele deu essa palavra dura, o Espírito Santo trabalhou. Aí eu consegui retornar para a casa do Senhor, né? Glorificado seja Deus, que Ele tem os seus fiéis. Às vezes a palavra é dura quando nós recebemos, até do irmão, até num momento de pregação assim, mas saiba que Deus, Ele está te moldando. Ele está te moldando, Ele quer trabalhar na sua vida, por quê? Porque Ele te chama, Ele te ensina, te dá o conhecimento, a palavra dEle. Aí vai chegar o momento de você pôr em prática, né? De você exercitar o que você aprendeu. E é a hora que Ele continua trabalhando, porque Ele está te preparando para algo maior, né? Então que não venhamos desanimar. Eu digo aos irmãos, aceite o seu chamado, venha fazer parte, né? Venha. Amém? Então desculpas não tem. Eu falei assim, desculpa não tem, porque o primeiro homem lá da Bíblia, ele deu desculpa, né? É engraçado ali, né, que Adão, Deus chega para Adão, né? Que fizeste isso, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu, né? Ele já dá essa desculpa a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa, se não for sua, é dela, né? Então ele tinha duas saídas aí, ali na situação dele. Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí pergunta para a mulher, que fizeste isso? Foi a serpente. Foi a serpente. Então ela também deu a desculpa, né? E a outra, engraçada é que Deus não foi perguntar para a serpente por que fizeste isso, né? Ele perguntou e a condenação começou dela, da serpente, né? Então,
Não tem como, a gente, por mais que a gente queira dar a desculpa só convence a nós mesmos na hora. Porque depois, se você parar para pensar, né? Quero que às vezes até tomar a liberdade assim de falar do Alisson. Vou falar dele, né? Ele está presente, mas é um testemunho. Eu falei assim, logo que nós chegamos na igreja, assim, né? Que eu comecei a ficar ali atrás, né? Aí o pastor começou a querer dar oportunidade e tal. Às vezes dizia não. Aí uma vez eu vi, né? É uma falha, mas tem a virtude também, né? O pastor chamando ele para fazer a leitura, ele pegou e falou assim, mas tem bastante obreiro aí, né? Pede para algum deles, né? Eu falei, sou boi, né? Então, vou dar desculpa também, né? Pediu para mim, né? Aí, passado o tempo, né? Eu comecei a observar, eu falei, eu tenho essa mania de observar muito. Eu vi que tudo que o pastor pedia para ele fazer, ele fazia. Eu comecei a observar. Eu falei, está fazendo tanta coisa na obra do Senhor, né? Que eu falei assim, ele nem sabe mais. Tanta coisa que ele faz, né? Aí o Espírito Santo deu aquela cutucada. E agora? Não vai imitar ele? É verdade, Senhor, é verdade. Se eu imitei daquela vez, agora eu tenho que imitar ele de novo. Então, eu paro de dizer não. Vamos fazer a obra do Senhor, né? Falei, então vamos lá. Falei assim, agora eu parei de dizer não. Aleluia. Mas é bênção, porque a gente vê, né? A gente vê defeitos, mas a gente vê virtudes, a gente vê qualidade nas pessoas também, né? E a dedicação também a gente vê, observa. Aí você começa a olhar para você, esse raio-x que é feito aqui nessa lição, você vê e fala, poxa, onde que eu estou nesse lugar aqui? O que eu estou fazendo? Né? Que posição eu estou diante de Deus? Nós vamos ver aqui nesse ponto 2 agora. Pois me é imposta essa obrigação. Então Paulo ele sabia disso, ele tinha essa convicção. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele, né? Como nós lemos lá no texto áureo. No texto áureo. 1 Coríntios 9,16. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. 1. A obrigação. 2. A punição. Então, é algo assim que é obrigatório a gente fazer. Se não fizermos, seremos punidos, né? O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégios, pois a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para Cristo, mas para o cristão. Pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina, né? Então, se é uma imposição, né, é imposto a nós, né? Imposto, ele falar imposto, já chegou imposto, engano, né? Negócio tremendo, isso nunca falha, né? Aí a gente tem que pagar, né? Hoje em dia ainda da maneira carinhosa que eles colocaram, que se você não pagar, você vai perder seu visto, né? Você corre o risco de perder o visto permanente, né? Então, de maneira carinhosa eles pedem assim, né? A gente se sente na obrigação de fazer, né? Pagar esse imposto, né? Mas aqui, falando da imposição divina, que é de nós levarmos evangelhos, né? Vamos estar abrindo em Mateus, né? 25. Vamos lá, Mateus 25. É outra passagem que eu lembrei estudando essa lição. Falei, onde que está? Procurando, aí achamos ela. Porque quando você estiver diante de Deus, ali nós vamos estar recebendo galardões que já foram salvos, mas depois, se estiver diante de Deus, um dia que você estiver diante de Deus, Ele vai colocar isso para você, né? Mateus 25, do 31 ao 46. É grande também um pouquinho, mas... Tem algum irmão que está disposto a ler? Mateus
25 do 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colherá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos me responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso, fomos de visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequenininhos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus, né? Os irmãos conseguem imaginar isso lá diante de Deus, né? Ser diante de Deus lá e Ele começar a separar. Você fica à minha direita, você fica à minha esquerda. E duas coisas você vai ouvir lá. Versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai. Aí vai dar relação aqui, vai discorrer aqui, vai falar de obras. Né? De obras. Aí, ou você vai ouvir lá no 41, apartai-vos de mim. Vou ficar só com essa parte aqui. Apartai-vos de mim. Então, duas coisas nós vamos ouvir do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai. Ou vamos ouvir, apartai-vos de mim. Então é algo assim, a sinopse aqui diz assim, pregar o Evangelho é uma obrigação de cada crente. Então é uma obrigação nossa, né? De estar pregando, de estar socorrendo, né? Dando de comer a essas pessoas, alimentando elas, vestindo elas, socorrendo, levando principalmente a salvação até eles. É uma obrigação minha e sua, a qual Deus quer que nós venhamos a cumprir, né? Então não tem como, né? É algo assim, um pouquinho duro aqui, mas é bíblico, né? É algo que Deus vai cobrar de nós, né? Então nós possamos estar fazendo isso, né? Com alegria, né? Não vendo assim como uma obrigação, mas sentindo prazer em ganhar almas para o reino de Deus, né? Como eu disse aos irmãos assim, que iria até abrir uma oportunidade, né? Queria saber se algum irmão assim teve alguma experiência de ter ganho uma alma para Jesus, ter evangelizado alguém, essa pessoa ter ido, né, para a igreja, ter ido
tomado essa decisão de viver para Cristo, né? Se os irmãos têm alguém que tem essa experiência, quer contar para a gente aqui? Nenhum dos irmãos? Eu tenho experiência, né? Semana passada nós fomos visitar um irmão que ficou paralisou, né? De derrame. Aí eu, naturalmente, comecei a falar de Cristo, né? Cristo é de graça, toda. Ainda bem que você não morreu, né? Aí você tem. Aí eu falei, você não morreu, mas agora você pode aceitar Jesus Cristo, né? Aí eu falei, né? Agora só o Espírito Santo, né? Eu falo naturalmente, né? Quer dizer, eu falo na lata, não sei. O assim do nosso irmão é que ele é claro nas palavras dele, ele é bem direto, né? Ainda bem que tu não morreu, senão você ia acreditando. Né? Eu falei mesmo. Tu aceita Jesus. Aí eu falei, se você tivesse morrido, você não sabia para onde você ia. Você podia estar no inferno, né? Eu falei para ele. Aí agora só o Espírito Santo que vai convencer ele, não sou eu. Foi colocado lá semente. Não, o pastor que fez foi o que eu aprendi, né? Aí tem que falar a verdade, eu falo naturalmente. Não, seja numa frase, né? Não, é que eu fui vir do culto de japonês aqui, acho que eu fiquei cheio do Espírito Santo. Aí fui falar, né? Aí a Leti me convidou para ir lá ver o cara do derrame, né? Aí então, fomos ver. Aí teve a oportunidade e comecei a falar para ele. É que às vezes a gente rodeia tanto para falar com a pessoa e acaba às vezes não falando, não expondo realmente. Mas chegar e falar de maneira direta também é uma maneira de Deus usar também, né? Então, Não sei se ele... glorificado seja Deus, né? Não sei se ele gostou, mas não falei, né? Nem gostar, né? Tem que amar, né, a pessoa, né? Com certeza. Aí eu falei, né? Hoje também fui lá fazer uma visita, eu falei de um peruano, visitar Jesus Cristo, é de graça, falei para ele. Lá eu falei, o Gilson e a Maione é internacional, nossa é aqui, é Ramo Matos aqui. Glórias a Deus, temos um evangelista no nosso meio aqui. Eu não sou evangelista, eu estou aprendendo, né? Não, mas é assim, de maneira simples que se leva. A gente fica preparando tanta coisa, às vezes não consegue expressar metade do que a gente escreve. Eu falei, teve um rapaz que eu evangelizei, assim, ele foi trabalhando assim do lado dele, foi coisa rápida. Que ele falou que estava num... Não vou dizer o nome aí, uma situação meio ruim, então ensinando coisas erradas para ele lá. Eu falei assim, olha, ele perguntou se é cristão, eu falei, sou. Ele falou assim, de maneira simples, né, eu vou falar para você algo rápido assim, né. A gente aprende que o homem, ele pecou, né, ele pecou. E esse pecado fez a separação entre Deus e o homem, né, desde lá do começo, Adão e Eva, você já ouviu falar já, então, pecou lá, erraram, se separaram de Deus. Aí quem veio? Veio Jesus, morreu por mim e por você. Ele faz essa ligação nossa até com Deus, né? Então, de maneira simples, eu falei, se você aceitar Jesus, você será salvo, né? Esse meio de você aceitar Jesus, né? Você se achega a Deus, é o único caminho que tem, não existe outro, né? De maneira simples, eu falei assim, evangelho é simples, é isso. Você reconhecer que você é um pecador, aceitar Jesus como seu Salvador e passar a eternidade com Deus, né? Então foi algo bem rápido, bem simples. Ele falou assim, você falou coisas assim bem rápidas para mim, simples assim, que eu pude entender de maneira fácil, né? Não foi com toda uma lógica hermenêutica, mas ele entendeu ali. Né? Tem que falar as coisas daqui que acontecem, né? Porque você não pode guardar para você, né? O que eu aprendi aqui, né? Tem que falar, tem que testemunhar, né? Eu nunca falei, né? Lance o teu pão nas águas. Diz que eu nunca falei, mas eu falo. Lance o teu pão nas águas, depois de muitos dias vai achará, irmã Flor. Eu quero também ser grata a Deus, porque meu irmão falou, a gente tem que contar o que Deus faz. Eu também tive a oportunidade de conviver com uma menina no Shigotô. E Shigotô é assim, né? As pessoas entram, ficam um tempo, saem, né? Outras duram. E essa menina não, ela ficou um tempo e ela tinha um propósito de ir embora para Okinawa. Ia morar em Okinawa. Ela é brasileira, tem uma criança, mãe solteira. E eu olhava para ela assim e falava, Deus, eu quero falar
do teu amor pra ela, como eu faço. Sabe aquela pessoa que você olha e você pensa, "Ai, não vai dar", mas Deus é Deus, né? E assim eu conseguia falar com ela, tive uma amizade boa com ela e eu conseguia falar de Jesus pra ela. E eu acredito muito na vida, como diz, a gente prega com a vida também, né? A gente com atitudes e tal. E aí, glória a Deus, esses dias ela tá em Okinawa agora com o filho dela. E ela mandou um e-mail pra mim falando, Florzinha, eu encontrei Jesus, eu me converti, tô congregando. E eu tô muito feliz e grata a Deus, né? Porque ela foi alcançada. E essa Tipo, sensação? eu plantei, não é assim? A palavra fala, você planta, mas nem sempre vai ser você que vai colher, né? Isso. E eu tô muito feliz com Deus, porque Mas e essa sensação de ouvir isso? Que essa alma se é rendeu a Deus? maravilhoso, né? É isso, gente. E a Isso que convicção Deus da quer de mim e de pessoa. você. Eu encontrei Jesus, estou servindo a Jesus. Essa É é, maravilhoso. essa é a experiência, né? Experiências que a gente tem, É. né? Vou contar mais uma rápida aqui. Lá no Brasil, né, nessa época, eu estava trabalhando no táxi, né? Então eu carreguei muita pessoa. Como é interior, tem muito chacareiro, né? Que tomam conta de chácara. E eles vinham para a cidade fazer compra e precisava do táxi para levar as compras para ir embora, né? E numa dessas eu conheci um senhor que ele estava afastado também, né? Lia a Bíblia, tudo, mas ele tinha o vício da bebida. E numa dessas viagens que eu fiz, fui levar um outro vizinho dele lá perto, lá no meio do mato, lá, uns 6, 7 quilômetros para dentro do mato, assim, e chegamos lá, ele viu que eu parei o carro lá perto e foi lá me chamar. Ele falou, já que você veio aqui, vamos ali em casa. Eu falei, tá com um pouquinho de pressa. Ele, não, vamos lá. Eu lembro que minha esposa estava junto também, eu falei, vamos dar um pulinho lá na casa dele então, né? Ele falou, não, vamos lá que eu quero que você faça uma oração, né? Eu falei, vamos lá. Ele vermelho assim, né? Tinha bebido. Aí chegamos lá, eu digo para ele, né? Nessa hora a nossa dependência vem de Deus, né? E ali entramos na casa dele, a mulher veio, o filho também veio. E tanto é que naquela época o filho dele já estava preso, era um outro menor que estava ali junto, né? 16 anos. E falando com ele, e ele começou a chorar ali e falar que ele não conseguia se libertar desse vício, mas que ele cria em Deus, né? Ele queria que orasse ali por ele. Eu falei, nós vamos orar, se você crê, Deus ele vai te libertar disso. Eu falei, não me pergunte de que maneira, mas ele vai libertar, né? Mas você precisa se empenhar em buscar ele mais. Aí fizemos uma oração, tudo, né? Falei, agora é com Deus, né? Que ele falou que não conseguia de jeito nenhum largar esse vício, né? Tinha até medo de fazer o tratamento. Aí, depois de um tempo, eu encontrei a mulher dele. Eu cheguei até a socorrer ele uma vez, que ele começou a passar mal. Aí pediram para ir buscar para levar para um socorro, né? Um percurso que normalmente a gente faz em 40 minutos, acho que eu fiz em 20 minutos aquele dia. Né, com desespero, eu falei, se eu pego esse homem, ele morre no meio do caminho aqui dentro do carro, né, vai ficar complicado. Ele falou que a pessoa já estava com falta de ar, já estava quase, né, estava em pânico. Aí eu fui descobrir que era ele, levei ele para pronto-socorro, deixei ele lá, tudo. Aí depois daquele dia, no mesmo dia, acho que deram alta para ele e ele foi embora. Mas aí depois, na outra semana, ele foi internado. Aí depois de um mês eu encontrei a mulher dele na rua com o filho, né, ela triste, chorando. Aí eu perguntei, né? Ela falou assim, não, ele faleceu. Ele faleceu, ela falou, faleceu. Eu falei, só que ela falou assim, mas ele aparentemente assim, estava bem, né? Eu falei, ficou um mês dentro do hospital antes de morrer. Deus deu um tempo para ele, para que ele largasse daquele vício, para que ele se reconciliasse. Eu falei para a mulher dele, eu falei, se esse tempo Deus preparou para ele, para que ele não tivesse no vício dele, né, a gente crê que Deus levou ele. Então a senhora creia também, que Deus ele faz a obra perfeita. Né? Então permaneça nos caminhos do Senhor. Né?
Falei, isso aí foi algo assim, uma experiência que eu tive lá, que eu falei assim, é maravilhoso quando Deus ele dá essa oportunidade e a gente tem que estar pronto para isso, né? Bora para a conclusão da lição aqui, para a gente não ouvir lá apartados de mim, vamos fazer a obra. Conclusão, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo, né? Então, uma imposição da parte de Deus, né? Por intermédio do Espírito Santo, né? Quando o pastor mencionou aquele dia sobre os cristãos quando foram perseguidos, né? Da diferença de Atos 1:8 para 8:1, né? Só que nesse meio aí teve, né? O revestimento de poder, porque estavam todos reunidos, buscando, esperando a promessa que vinha do Pai, né? Então, é através do Espírito Santo, né? Por isso que tem tido essas vigílias também, através do Espírito Santo, para a gente buscar mais esse poder de Deus, para a gente ser revestido disso e ter essa convicção, essa certeza, que você fala assim, não, eu estou no lugar certo, eu tenho que fazer a coisa certa também. Ser revestido de poder, para quando vier o dia, você ter a palavra de salvação para as pessoas, né? Então, na conclusão aqui, a gente encaixa, né? Gálatas 2:20, bem conhecido. Os irmãos lembram? Já estou com Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e assim mesmo se entregou por mim, por você. Então que nós possamos deixar essa palavra falar mais ao nosso coração. Foi feito esse raio-x, né? Então os irmãos, guarde isso, analise, remoa isso, leia essa lição de novo, veja esses versículos, né? Fala assim, realmente, né? Eu estou me enquadrando aqui, aceitei esse chamado, essa convocação, né? Eu estou fazendo da maneira que Deus quer, né? Porque nós vemos que desculpa não tem diante de Deus, né? Ele conhece tudo, né? Então não tem como a gente estar vivendo uma vida, porque uma palavra que pegou muito uns tempos atrás foi aquela da maneira da gente viver, né? A palavra hipócrita. Outra palavra que veio assim ao coração também, direto como uma faca, machucou, mas falei, Deus, não quero mais viver dessa maneira. Eu quero que Cristo viva em mim de maneira plena, de maneira completa. Essa vida que eu estou vivendo na carne aqui, eu sei que não vai me levar para o céu. Vai ser separado, o bodezinho lá. Não quero ser separado. Quero ouvir bendito do meu Pai. Venha. Né? Então que seja esse desejo de cada um, né? Louvado seja o Senhor por esta lição. Glórias a Deus, né? E vamos cumprir esse mandato do Senhor. Essa imposição. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A criatura, ela aceitando a Jesus Cristo, ela se torna filho de Deus, né? Então nós temos algo poderoso em nossas mãos que nós podemos levar a essas pessoas que não têm Deus, né? Amém? Amém. Deixa as perguntas para o pastor. Bora, né? Vamos fazê-las
Pergunta. Teve bastante pergunta aqui, né? Exatamente para ver que de maneira nós estamos. Agora nós vamos ver a pergunta da lição. Se todos responderam, né? Todos prestaram atenção. Revisão do conteúdo. Primeiro, o que é possível perceber numa leitura atenta do livro de Apocalipse? É possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Redimir a humanidade. 10. Qual é o alvo sublime de nossa missão? Anunciar a humanidade salvista para todos os seres humanos no alvo sublime. Alvo sublime de nossa missão, né? Terceiro, segundo a lição, qual o propósito glorioso de Deus para com a sua igreja? Pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a igreja. Certa resposta. O propósito de conversões de milhões de pessoas, né? Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, mas não impede isso a gente de fazer isso, né? A quarta pergunta, qual a sua disposição em levar o evangelho ao pecador, né? Então isso aí já estava lá na lição, uma resposta pessoal, né? Aí os irmãos respondem não para mim, para Deus. Fala direto com o Criador, quão grande é o nosso Deus. 5. Quais são os dois sentidos da expressão ai de mim se não pregar o evangelho? Obrigação e punição, né? Glórias a Deus, mais uma lição, né? Eu não comentei Mateus 24, 14, porque ele vai para a próxima lição, né? Então, louvado seja Deus, pastor. Deus, a paz, amados. Os irmãos notaram uma coisa aqui que eu creio, quando eu estava ouvindo, o final da lição ela leva a uma posição meio que perigosa para nós. Medo, fazer por medo, fazer por obrigação. Quando na verdade, se você olhar o que Paulo escreve, embora ele disse que foi imposta, mas ali no versículo 12 do capítulo 6 da segunda carta ele diz: não escondemos o amor que sentimos por vocês, embora vocês não me amem ou não demonstrem esse amor. Então, primeiramente, para você poder evangelizar uma alma, você pode estar cheio do Espírito para então amar uma alma. Sem estar cheio do Espírito, mas torna-se uma obrigação, torna-se algo doloroso, penoso. Parece que está cumprindo uma árdua tarefa, quando na verdade tudo com Deus é amor. Então eu, com toda a vênia, como se diz, né, discordei um pouco do final, pelo fato de que se eu não amar uma pessoa, amados, eu fizer o evangelismo por obrigação, eu vou ser um testemunho de Jeová. Eles têm que visitar as casas e fazer o trabalho para poder ter direito a ganhar alguma coisa no reino. Quando na verdade, se eu não tiver amor, como diz Paulo, nada disso adianta. Nada disso. Agora, encha-se do Espírito Santo. Ele vai fazer brotar esse amor pelas almas. Porque Jesus é amor, Deus é amor e Ele amou o mundo. E Ele deu o seu Filho por amor. A nossa vida tem que ser dada ao Senhor por amor. E quando você obedece a Deus, é por amor a Ele também. Então, Paulo diz, se nós somos pessoas loucas, é por amor a Deus. Se nós fazemos sentido, é por amor a vocês. Então, o amor é que gera tudo em nós, amados. O amor gera compromisso. O amor gera unidade. O amor gera desejo
de mostrar Jesus às vidas. A única vez que eu aconselhei alguém, como eu falei para vocês, a ligar para um parente, lembra, num culto e dizer, olha, se você ama essa pessoa, mas ela não tem Jesus, o destino dela é terrível. E aí, assim que terminou o culto, o jovem ligou para a mãe dele e disse, mãe, a senhora tem que aceitar Jesus, senão a senhora vai para o inferno. É um meio rústico, meio bruto de falar, mas foi necessário nessa hora para essa mulher que veio correndo para a igreja, aceitou Jesus. E ela dizia para nós, quanto tempo eu perdi de não estar com Jesus. Então, amados, o amor nos leva a falar coisas também que são agressivas, confrontar. O evangelho é confronto. O evangelho de massagear ego não é evangelho de salvação. É evangelho o social, o politicamente correto. Agora, quando você fala com amor, a verdade que vai doer, mas ela vai provocar a cura. E a cura é a salvação da alma. Então eu só não concordei que me é imposta essa obrigação, mas por amor a Jesus. Jesus falou, inclusive, de Paulo, quando Ananias relutou para ir orar por ele, ele falou assim, ó, em Atos 9,16, eu mostrarei a ele tudo o que irá sofrer por amor ao meu nome. Amor. De novo a palavra. Amor ao nome. Então Paulo se submeteu a tudo isso por amor ao nome de Jesus. E você e eu, se nós pensarmos desse jeito, vai ser mais fácil evangelizar. Porque você vai lá uma alma perdida, você vai dizer, eu também estava assim. Alguém me falou, e talvez você nem gostou quando ouviu, mas depois aquela verdade levou você a Jesus. Então, se nós amarmos as almas perdidas, aquela pessoa que nos ofende, aquela pessoa que nos maltrata na fábrica ou em qualquer lugar, alguém da nossa família que não é assim uma pessoa que a gente gosta de estar junto e conversar, se você conseguir amar com o amor de Deus, você vai evangelizar essa pessoa. Então, quando nós vemos isso, eu estava falando com Deus ali, Senhor, eu não quero somente falar por obrigação, sentir que cumpri minha... falei. Não, eu quero, como Jesus inspirou, fazer discípulos, ensinando. Então é você ganhar e depois acompanhar até a pessoa andar. É como uma criança, ela nasce, ela precisa de todo cuidado, ela vai se sujar, ela não vai comer sozinha, ela precisa do cuidado, de lavar, de limpar, de alimentar, mas daqui a pouco ela está aí, ó, essa turma aí toda aí, ó, tudo cresceu e está aí agora até achando que os velhos são por fora, né? Mas aí, devagarzinho, Deus vai trabalhando na vida dele, porque, olha para mim, gente, eu sou vocês amanhã. Mas que Deus possa levantar, e como Deus, nós temos visto que Deus falou, uma geração cheia do Espírito Santo. Uma geração que ama, e essa geração vai evangelizar essa nação. E nós temos, eu olho para vocês, jovens e adolescentes, com muito amor, porque eu quero que Deus use vocês poderosamente. Mas vocês têm que falar igual Paulo, não tem minha vida como preciosa. Desde que eu cumpra a minha missão, o ministério que Deus me entregou. Nós estaremos juntos, caminhando nessa jornada. Os pais que hoje vêem muitas vezes os filhos meio para lá, meio para cá, vão chorar de alegria depois de ver os seus filhos no caminho do Senhor, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus e ganhando almas para Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Vamos continuar. A próxima aula vai ser uma aula escatológica também, né? Missão escatológica, que vai falar sobre as missões
e a volta do Senhor Jesus. Então, que vocês estudem essa lição, é a 14, a última lição, para que então vamos aproveitar o máximo possível delas. Amém? Amém. Tem alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa além disso que nos falou?